Talvez seja... E agora? Agora não vai dar microfone. Tá. Bom, beleza. Boa tarde, gente. Bom, prazer. Meu nome é Thiago. Sou residente de primeiro ano de anestesia. Sou Francisco, a gente vai falar hoje, então, um pouquinho sobre o pós-operatório de cirurgia vascular, tá? Você pode minimizar ali, Tiagão, como aquele minimizar tá. ali e bota mais para baixo, senão joga para baixo. Isso, por isso. Beleza. Então, assim, o pós-operatório de cirurgia vascular é um tema meio abrangente, né? Então, na verdade, a gente selecionou dois grandes tópicos aí para falar, tá? Principalmente pela relevância dessas complicações, né? Complicação tanto de aneurisma de aorta abdominal quanto da estenose carótida, elas são catastróficas. Então, eu acho que, assim, essas duas, como é um tema muito abrangente, a gente quis selecionar um tema um pouco mais... A gente acha de uma gravidade importante, uma maior mortalidade importante das complicações, né? Vou começar primeiro falando sobre os aneurismos, principalmente de aorta abdominal, tá? Bom, para a gente relembrar alguns conceitos, então, o aneurisma nada mais é que uma dilatação anormal ali do lumen da aorta, maior ou igual a 50% do seu diâmetro normal, tá? Então, se você tem uma dilatação maior ou igual a 50%, a gente pode considerar por definição que é um aneurisma, né? Normalmente gira em torno aí dos 3 centímetros, tá? Como é que ele se dá? Normalmente ele se dá por uma disfunção de tecido conjuntivo da camada média adventícia, tá? Só que o aneurisma, a gente tem que lembrar que ela não costuma ser uma doença por si só isolada, assim, ela está junto com uma constelação de outras doenças, gira em torno de várias outras doenças, que é a doença que tem fatores de risco bem parecidos com a aterosclerose, com diversas outras arteriopatias. Então, quando a gente fala de aneurisma de aorta, a gente tem que lembrar que é um paciente com uma doença sistêmica, muitas vezes, porque apesar da fisiopatologia da aneurisma de aorta ser muito diferente de uma aterosclerose e de outras arteriopatias, os fatores de risco são quase que os mesmos. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as complicações da pós-operatória de uma aneurisma de aorta, uma cirurgia de aneurisma de aorta, são decorrentes de aterosclerose, de um processo de arteriopatias sistêmicas, aí já crônicas. Então, o paciente que tem aneurisma também, muitas vezes, vai ter aterosclerose, né? Serve de substrato aí para as complicações, tá? Que eu vou explicar depois. Bom, quanto ao local, assim, o local mais comum do aneurisma é de aorta abdominal, tá? Ele é 9 vezes mais comum que o de aorta torácica e tórax abdominal, por isso que eu acabei escolhendo também o aneurisma de aorta abdominal, é o que a gente mais vê. Quanto à classificação, assim, a gente tem também diversas classificações de aneurismas, tá? Inclusive o tórax abdominal, o torácico, ele tem classificações diferentes desse que eu estou mostrando. Eu basicamente coloquei uma classificação de local e de morfologia, né, do aneurisma, né? Quanto ao local, essa classificação do infrarrenal, justa-renal, pararrenal e suprarrenal. O infrarrenal é o mais comum, né? Enfim, isso aí tem uma implicação, na verdade, mais em relação ao tratamento da conduta, como ela vai se dar, né? E a gente também tem, quanto à morfologia, que tem os saculares e os fusiformes, né? Os fusiformes, normalmente, eles acontecem no próprio eixo da aorta. Então, a gente vê que essa imagem aqui é só para exemplificar da classificação quanto à localização, né, do aneurisma. E eles são aneurismas fusiformes, né? Os saculares é uma bolinha que fica para fora, assim, parece muito divertido, né? E assim, por que é a importância do aneurisma de aorta abdominal? Porque a mortalidade do aneurisma aorta gira em torno de 90%. Então, assim, paciente que tem aneurisma aorto é muito mais provável que ele morra do que ele sobreviver, né? Ele já é um paciente asa 5, que a gente espera que ele morra. Então, a gente saber um pouco do pós-operatório dele, no geral, é muito importante porque é uma doença de gravidade imensa. Né? Só um pouquinho, Tiagão. O paciente nosso faleceu já ou não? Não. Ele está na toma. Não. Esse é um paciente nosso que teve uma aneurisma rompido. É um pós-operatório que a gente... Ele está mais de vez já lá no UTI. Então, assim, desses 90% ele passou. Entendeu? Mas aí tem várias complicações, inclusive, que a gente vai discutir hoje. Tá. Não, vocês passam ainda, né? Oi?
Só quando ele sair para dizer que ele passou. Não, então, mas é porque disso daí foi, né? Mas da mortalidade do roto, esse 90% assim, é morrer sem conseguir se acordar, primeiro 24 horas. Bom, aí falando um pouquinho só sobre os fatores de risco, por que eu coloquei essa tabela? Só para a gente ver, ilustrar que os fatores de risco de um paciente que tem uma aneurisma de aorta, eles são muito parecidos com o que eu falei do paciente com aterosclerose e outras arteriopatias. Então, que nem eu falei, a aterosclerose ela serve de substrato da grande maioria das complicações que a gente vai ver aqui das cirurgias, né, de correção de aneurismas, né? Para o desenvolvimento do aneurisma de aorta, uso de tabaco, hipercolesterolemia, hipertensão, né, história familiar. A gente vê que tanto a expansão quanto a ruptura, a gente também tem alguns fatores de risco que se relacionam, enfim, com as outras doenças sistêmicas, né, desse tipo de paciente, né, que é o uso de tabaco, né, idade avançada. E quanto à ruptura, eu trouxe tem um dado aqui que mostra que assim, o fator de risco mais importante isolado, né, para a ruptura de aorta na verdade, o tamanho do volume do aneurisma. Tá? E esse é o fator de risco que a gente tem que ficar mais esperto com ele. Assim, existem outros fatores de risco para a ruptura do aneurisma, a velocidade de crescimento do aneurisma, o sexo, enfim, mas o mais importante mesmo é o tamanho mesmo em si do aneurisma. A gente tem um gráfico aqui de uma incidência acumulada de aneurisma com o tempo de apresentação dele. E a gente vê a incidência acumulada de ruptura, né, eu digo. E a gente vê que pacientes que têm um volume maior que 5 centímetros, ele tem uma incidência acumulada exponencialmente maior conforme o tempo, comparado àqueles que têm um volume menor. Então, assim, se for para ficar atento a alguma coisa numa paciente que tem aneurisma de aorta, é o tamanho do volume. Tá? É por isso que os 5 centímetros é o ponto corte da maioria dos estudos para corrigir esse aneurisma, mesmo sendo assintomático. Exatamente. Então, essa é a importância do tamanho do volume. Tem outros indicadores aí para a gente corrigir um aneurisma não roto, né? Mas esse é o mais importante, né? Mas assim, agora falando do pós-operatório por si só mesmo, de verdade, né? A gente a gente se baseou muito no protocolo ERAS, tá? O protocolo ERAS, na verdade, ele é um conjunto de medidas aí perioperatório de pacientes e que ele foi primeiramente desenvolvido aí para cirurgias colorectais, né? Ele é um conjunto de medidas que ele tinha como objetivo melhorar o cuidado perioperatório, né, em geral, reduzir complicações, acelerar a recuperação desse paciente que passou por uma cirurgia, reduzir o tempo hospitalar e, no final das contas, então, é melhorar o prognóstico do paciente. Tudo isso com base na medicina baseada em evidência. Então, assim, é um conjunto de medidas aí que você tomar nesses pacientes que tinham cirurgias coloretais. Só que esse protocolo ele extrapolou para algumas outras áreas. Outros tipos de pós-operatórios começaram também a querer ter um olhar mais apurado que nem o ERAS trouxe, né? E é o caso também de cirurgia vascular, que até agora eles têm a abordagem do ERAS, só que é principalmente para a cirurgia da aorta e da carótida, que justamente são os que a gente está falando, né? São cirurgias, assim, um pouco mais de uma importância muito grande, né, na cirurgia vascular. Aqui tem uma tabela de uma série de recomendações aí do protocolo ERAS, tá? A gente passa desde sistema respiratório, cardiovascular, renal, quanto à nutrição, manejo da dor e uma miscelânea aí, né? Eu vou dar uma esmiuçada, mas assim, se quiser pegar a tabela, eu posso passar, é tranquilo essa tabela aí. Mas é só, assim, tá resumidão aí, né? Em relação, então, ao pós-operatório desses tipos de pacientes, né? O que a gente tem que ficar mais de olho nesse tipo de paciente quando ele tem uma intervenção vascular, seja de um aneurisma ou mesmo da estenose carótida, né? A gente tem que ficar esperto com o manejo hemodinâmico e ter uma monitorização invasiva desse paciente, porque a gente tem uma das coisas que são mais importantes desse tipo de cirurgia é esse insulto isquemia e reperfusão. Quando a gente planteia a artéria, né, a gente tem várias reações inflamatórias causadas pela cirurgia, então a gente tem que ficar muito esperto com o manejo hemodinâmico desse paciente. É uma nutrição adequada, né, assim como quase todos os outros pós-operatórios. Manejo de fluidos e manejo multimodal da dor, tá? Em relação ao manejo hemodinâmico, então, a maioria dos pacientes a gente vai querer manter uma PAM aí de 80 a 90, uma pressão arterial sistólica acima de 130. Por quê?
Porque se a gente deixar no paciente uma hipotensão muito severa, a gente pode ter tanto a perda de enxerga por trombose, quanto uma disfunção múltipla de órgãos sistêmicos. Além de outras complicações que podem vir facilmente nesse tipo de paciente, como eu falei, que já é um arteriopata, que tem outras complicações que seriam uma insuficiência renal, paciente com outras complicações aí que são relacionadas à disfunção múltipla de órgãos do sistema. E pacientes... Tiagão, mas explica um pouquinho o mecanismo. Por que a hipotensão pode causar uma perda de enxerto ou DMOS? Então, eu vou explicar algumas complicações um pouquinho depois. Tá bom. Tá? Eu vou chegar. Tudo bem. Tá? E a hipertensão, ela pode causar nesse tipo de paciente, né? Assim como todo paciente que tem esse tipo de doença sistêmica, aí é uma AVE ou uma dissecção de aorta, então são complicações aí também abomináveis. Por isso que a gente tem que ter esse manejo hemodinâmico muito fino nesse tipo de paciente, né? E o manejo se dá tanto pelo controle dos fluidos quanto pelas drogas vasoativas, né? Tanto pela nitroglicerina, o labetalol. Acho que o labetalol não sei se tem no Brasil. A gente não usa o labetalol. Ou com a noradrenalina, vaso e o A gente pode usar o esmolol. É o esmolol, né? Vocês também acham que esmolol é água? Nunca acham. Quem acha que esmolol é água? Vocês? Não, lá na sala aqui do esmolol nunca baixa nada. Não funciona nada. Não, eu quis esmolol aí. Você está botando o esmolol falciane aí. Porque Os pacientes o de esmolol que infecção, a gente usa, cara, ajuda, viu? Bastante. lá eles chegam das máximas, nada. Perdi que baixar. Vai ter a calma. Aqui também você vai baixar na marra sozinho. Mas basicamente o manejo hemodinâmico é parecido com várias outras, né, maneiras que a gente faz das outras doenças. É só a gente tem que ter uma especial atenção nesse paciente por ter esse problema arterial. E é um paciente que vai ter uma PA muito lábia, né, Tiago? Então, assim, às vezes você vai ficar entre desligar uma nora, ligar um niprid, desligar um niprid, ligar uma nora, entendeu? E às vezes o esmolol, que o gaúcho aqui está xingando, ele ajuda a gente a tirar o paciente dessa desautonomia. Entendeu? Assim, às vezes o esmolol, então, ele é um beta-bloqueador, então vai ajudar a gente a tirar o paciente dessa desautonomia que faz ele ficar, às vezes, a gente precisando de nora, precisando de vaso, e depois, na hora de vaso, daqui a pouco você fica niprid. Pô, estava 5 minutos, estava com nora de vaso. Então, às vezes, o esmolol ajuda a gente a perder um pouco aí dessa flutuação autonomia. Essa habilidade. Então, isso é o importante aí do manejo hemodinâmico, assim, não é à toa que eu coloquei, porque ele tem, realmente, esse paciente é meio complicado. Assim, em relação ao manejo de fluidos, né? Bom, como esses pacientes muitas vezes podem ter alguma cardiopatia isquêmica, um tipo de insuficiência cardíaca já pré-estabelecida, assim, a gente tem que ter uma conduta restritiva com fluidos, tá? Além também de evitar um pouquinho o ilho paralítico, enfim. Então, quanto aos fluidos, idealmente que fosse menos que 1,5 litro por dia, né? Pacientes que já estão euvolêmicos, toleram água por boca, teoricamente nem precisaria de fluido, né? Pelo protocolo ERAS, né? E que nem a gente já tinha discutido na outra aula, sempre preferência por ringue lactato, por todos aqueles motivos, né? Que a gente já tinha conversado lá, né? E aí, nesse tipo de paciente é isso. Em relação ao manejo da dor desse paciente, tá? Foi já visto em diversos estudos que a melhor linha de tratamento desse paciente é por um catéter peridural. Tá? Ele é o que melhor faz o controle de dor para esse tipo de paciente. Idealmente, o que tem sido mostrado é que você pode implantar ele 48 horas antes da cirurgia e pode retirar ele 48 horas depois, conforme o paciente estiver tolerando em termos de dor, né? Outros tipos de medicamentos podem ser associados, o paracetamol, dipirona, se o paciente não tiver insuficiência renal, que às vezes é comum até esse paciente ter insuficiência renal, tanto pela cirurgia quanto pelo próprio status dele, né? E outros medicamentos têm sido usados, aí ainda está em estudo o manejo multimodal aí da dor desse tipo de paciente, mas o que se sabe é que o catéter peridural ele é o melhor até agora para controle de dor. E a gente tem que reduzir ao máximo o uso de opioides pelas diversas complicações que a gente tem do uso crônico, o uso em maior tempo aí do opioide, né? Então, manejo da dor é catéter peridural. Em relação à nutrição, né?
Em relação à nutrição, então, esses pacientes também, né, muitos deles têm síndrome metabólica, então o manejo da glicemia deles acaba sendo bem importante, tá? Por quê? Porque quem está escrito ali, a cada aumento de 40 mg por decilitro da glicemia, a gente tem como impacto o aumento de 30% do risco de infecção, da falha de enxerto e da maior estadia em UTI. Então, assim, você vê que é um impacto bem grande se não tiver um controle bom da glicemia desse tipo de paciente, que nem eu falei. Muitas vezes tem síndrome metabólica, um paciente portador de uma resistência insulínica maior, né? E a gente tem também então os níveis de glicemia abaixo de 215 mg por decilitro. Então, manter a glicemia ali nos valores normais, né, basicamente. A dieta pode ser iniciada em 6 a 8 horas, integral, e dieta oral em 24 a 48 horas, conforme o paciente tolerar, né? Se o paciente estiver vomitando, então, não, né? Mas, idealmente, se ele estiver bem, dá para a gente introduzir a dieta nesse momento. Então, 6 a 8 horas integral e dieta oral em 24 a 48 horas. Se tiver distúrbios da motilidade, usar idealmente metoclopramida, paciente com IR, paciente com esvaziamento gástrico retardado, metoclopramida. E a aspiração gástrica e o uso de sonda nasogástrica não é recomendado nesse paciente, assim como eu acho que no protocolo ERAS do cirurgia coloretal, se não me engano, também é citado isso, porque você tem uma diminuição do esvaziamento gástrico e um atraso no paciente começar a conseguir ingerir comida por via oral. Então, usar a sonda nasogástrica, fazer a aspiração gástrica nesse paciente não é recomendado. É quase um pouco contraintuitivo, né? Ele reduz realmente o esvaziamento gástrico Mas aí, na verdade, está falando daquela profilática, né? Daquela que a você profilática. bota antes de ter Exatamente. de complicação, entendeu? Aquela sonda que você botou lá, não, operei, já deixei lá um cano no nariz do paciente. Não, isso daí está indicado. É a profilática. Exato. Só vai colocar se tiver indicação, se tiver distúrbio de motilidade, etc. Não é muito dessa de passar sondinha. Isso atrasa mesmo. Então, você vê que o protocolo era, assim, na verdade, evitar o máximo de intervenções. Assim, não ficar intervindo muito nas coisas, né? E aí, em termos de complicações, então, que a gente pode encontrar, assim, mais comuns aí, né? Não coloquei todas, mas são as mais comuns aí, ou as mais importantes do paciente que fez uma cirurgia de aorta abdominal, né? Seja pela correção quanto pela ruptura, né? É uma instabilidade hemodinâmica, isquemia miocárdica, né? Insuficiência respiratória, insuficiência renal, isquemia mesentérica e distúrbios neurológicos podem surgir nesses pacientes, tá? Bom, em relação à instabilidade hemodinâmica, eu acho que eu já tinha comentado um pouco naquele momento lá do manejo hemodinâmico, não muda muito em relação a isso, tá? A única coisa que está diferente nesse slide é falando sobre quando que ocorre mais essa instabilidade hemodinâmica, que é em cirurgias grandes e complicadas, tá? Então, cirurgias que demoraram muito, tem muita complicação no intraoperatório, o pessoal costuma ter mais instabilidade hemodinâmica. Tem uma recomendação que tentar não transfundir pacientes que têm um HB maior que 9. Tá? Se o paciente tem um HB maior que 9, a gente não não transfundir esse tipo de paciente. Tá? E se precisar de fator de coagulação, transfundir plasma. Tá? Monitorar bem os níveis de oxigênio lactado pelo metabolismo anaeróbio que o paciente pode vir a fazer e ser danoso, mostrar que tem uma perfusão inadequada para esse paciente. Né? Em relação à insuficiência respiratória, né? A insuficiência respiratória para abordagem de aneurisma de aorta abdominal, ela não é tão comum assim. Ela é mais comum na abordagem por cirurgia tóraco-abdominal, que justamente mexe ali na caixa torácica, em que 30% dos pacientes têm. Mas na aneurisma de aorta abdominal, que é o que a gente está conversando, não é tão comum. Então, a extubação pode ser precoce, é uma extubação balizada, principalmente pelo nível de consciência, tá? O que é um pouco mais importante nesse tipo de paciente é que muitos desses pacientes têm um risco moderado a alto para um evento tromboembólico. Então, assim, é muito interessante a gente colocar uma profilaxia mecânica para tromboembolismo venoso, né? E assim, avaliar se o paciente tolera também a profilaxia medicamentosa. Às vezes, esse paciente tem um risco de sangramento muito alto, então não vale a pena, ele não é elegível para começar uma enoxaparina, né?
mas se o paciente não tiver risco de sangramento, é muito interessante você se associar à profilaxia medicamentosa. Basicamente, esse slide é extubação precoce, balizada pela anticonceito e profilaxia para tromboembolismo venoso, né? Em relação à isquemia miocárdica, né? Como eu falei no começo, esses pacientes eles não têm só aneurisma, eles têm aterosclerose também, tem outras doenças arteriais. E a isquemia miocárdica está muito presente assim, nesse tipo de paciente, porque é uma cirurgia muito grande, né? Uma cirurgia que tem estresse, uma inflamação muito grande, pode desencadear esse tipo de coisa no paciente. Né? E a complicação isolada é mais relacionada com a mortalidade precoce e tardia após a cirurgia de aorta. Então, ela tem muita relação com a mortalidade do paciente que tem uma intervenção da aorta. 21% dos pacientes têm isquemia transitória e 6,5% têm IAE. Então, assim, não é uma parcela até significativa que pode apresentar a isquemia miocárdica. Ela tem, então, uma grande relação com a aneurisma de aorta por causa desse paciente que é um paciente, uma doença sistêmica. Né? O aneurisma de aorta, como eu falei, é uma doença sistêmica, claro. E, assim, antes se falava muito em sempre usar beta-bloqueador para esse tipo de paciente portador de aneurisma de aorta, e que vai fazer a correção, o pessoal sempre associar o beta-bloqueador por uma teoria de que se diminuir o consumo catecolamínérgico durante a cirurgia, você ia ter menos repercussões hemodinâmicas no pós-operatório. E todo mundo associava, mas agora tem se visto que o beta-bloqueador é controverso o uso dele nesse tipo de paciente, porque ele tem alguns estudos mostrando uma associação maior de risco de AVE pós-operatório no paciente que usa beta-bloqueador. Então, assim, a recomendação que se tem em alguns lugares que eu vi é que aqueles que já usam para diversos motivos, seja por alguma arritmia, algum ataque à arritmia, ou por pressão alta, eles podem continuar. Aqueles que não usam, se for optar pelo seu uso, tentar iniciar 24 horas antes da intervenção. Né? Então, basicamente, a isquemia miocárdica é isso. Tem muitos pacientes que vão fazer cirurgia de aorta, vão ter isquemia miocárdica. É uma outra coisa que tem que estar muito esperto. Quanto aos distúrbios neurológicos, né? Os pacientes, eles são 3 principais grandes assim, distúrbios neurológicos que o paciente pode ter. Né? Ele pode ter o AVE, pode ter uma lesão medular por isquemia da própria cirurgia, quando você romper a aorta, você pode também estar fazendo com que a perfusão medular não esteja adequada naquele momento, e aí fazer uma lesão, ou o paciente pode evoluir para delírio. Né? A gente vê que tem uma incidência de paraparesia, paraplegia de mais ou menos 2 a 30%. E é mais comum assim, nos aneurismas tóraco-abdominais de secção aguda, mas assim, ainda também existe no aneurisma de aorta abdominal. Então, se o paciente recordar depois da cirurgia com alguma distúrbio neurológico, pode ser que tenha sido por essa isquemia medular, por causa da própria cirurgia em si, né? Os casos de aneurisma da crosta da aorta ascendente, você tem em torno de 20% de incidência de acidente vascular encefálico de causa tromboembólica, em torno de mais ou menos 3% de isquemia medular. Na verdade, o que mais dá isquemia medular é o da aorta ascendente, né? Da crosta mesmo e tal. E também mais causa AVE, mas isso também pode acontecer no abdominal. No infrarenal é menos comum, mas no suprarrenal é mais comum. Quanto mais alto, pior. Quanto mais alto, pior. Então, assim, que nem eu estava falando, né? De novo, os pacientes eles têm uma arteriopatia sistêmica, então, assim, quando você puxar o tapete de um lado, você descobre o pé do cara. Aí você vai para baixo e também descobre a cabeça do cara. Então, não tem que ficar muito esperto com isso, né? E tem alguns estudos que mostram que pacientes com ansiedade, que não é pós-operatória, ansiedade pré-operatória, ele tem relação com desfecho neurológico mais negativo, assim, pós-operatório. Então, às vezes existe até uma eleição aí de você fazer uma ansiólise pré-operatória para esse paciente, porque eles viram que existe uma relação aí de uma ansiedade com piores desfechos neurológicos, né? Muito engraçado essa coisa que você coloca aí, caso o paciente desenvolva alterações neurológicas, a meta de PA, isso é de PA sistólica. Por que isso? Então, na verdade, doutor, eu confesso que eu peguei essa informação e nem citei agora, porque eu também fiquei em dúvida.
Você só colocou ela sublinhada no slide, mas ele colocou sublinhada, tem 4 pontos e não falou do Jung. Eu sublinhei, depois que eu li de novo, eu fiquei em dúvida assim, sobre isso, porque quando eu vi sobre o manejo hemodinâmico, ele falava uma coisa assim, né, mas as coisas não estavam batendo. Essa pressão unicórnio entre 20 e 30. Eu achei, então, eu peguei eu não lembro se eu peguei no protocolo ou se eu peguei do próprio livro do Knoebel, né, então... Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, por que a gente precisaria de uma meta de pressão mais baixa, na verdade? Veja, se a gente está falando de sistólica, se for sistólica que você está falando aí, ora, qual é a principal complicação de um paciente que vem do pós-operatório de cirurgia de aneurisma? A principal, a mais temida de todas. Romper aquilo lá. Entendeu? Sim. Aquilo lá voltar a romper, o aneurisma continua dissecando, a endoprótese que você colocou de alguma forma, ela não conseguiu isolar completamente o aneurisma, então o sangue continuou passando pelo lado, estourou aquela parede. Ou se for uma cirurgia aberta, de você ter alguma descendência de sutura. Então, o grande medo mais fatal, a catástrofe, é se o famoso deu merda na cirurgia. Entendeu? E assim, deu uma merda grande, que a merda grande é romper aquele negócio. Então, por isso que você volta, se for isso mesmo que o protocolo está falando, mas faz todo sentido, você volta a um patamar de meta de pressão igual ao politrauma que teve um choque hemorrágico. Você vai falar, a gente vai falar do conceito de hipotensão permissiva. Entendeu? Porque a gente vai deixar o cara levemente hipotenso para a gente não ficar aumentando a pressão do cara e tá limitando mais aquele sangue que está mamando. Entendeu? Então, isso aí é uma meta de PA, que isso aí é permissivo até elipse de cirúrgica. Sendo isso, eu não sei se é exatamente mas faz todo sentido se ele desenvolver alteração neurológica. O paciente não tinha. E aí começou a ter, ele pode fazer uma síndrome de baixo débito rápido. Então, aí faz todo sentido baixar a meta de pressão. Sim. Eu fiquei realmente em dúvida na hora que eu li, porque tinha lugares que falavam uma coisa e outras metas. Né? Aí, em relação à insuficiência renal, né? Assim, a insuficiência renal, por que ela é importante nesse contexto? Porque foi visto que quando o paciente se apresenta com insuficiência renal no pós-operatório desse tipo de cirurgia, a mortalidade aumenta muito. Enquanto o paciente que pós-operatório assim, sem insuficiência renal tem uma mortalidade de 4,3%, a gente vê que quando o paciente apresenta insuficiência renal, a gente tem um aumento a gente tem 35% de mortalidade. Então, assim, você identificar a insuficiência renal nesse paciente é de extrema importância, para a gente diminuir o desfecho negativo nesse paciente. E são vários mecanismos que podem acontecer para a insuficiência renal. Por que eu ilustrei eles aqui? Porque para tratamento de insuficiência renal, a gente tem que saber etiologia, né? Ou pelo menos saber se é pré-renal ou renal, né? Então, a gente pode ter tanto uma redução da perfusão por pinçamento da aorta, ou por conta da endoprótese ser liberada e ali ocluir uma parte do lumen ali da artéria renal, e aí causar uma diminuição da perfusão renal. E aí, nesses casos, é interessante fazer um Doppler das artérias renais, né? Pacientes podem muitas vezes se apresentar hipovolêmicos no pós-operatório nesse tipo de pós-operatório, porque é uma cirurgia grande, uma cirurgia que envolve grandes vasos, aí hipovolemia é bem comum, é uma cirurgia assim, às vezes, que quando é aberta é uma cirurgia muito invasiva, né? E aí você avalia então o volume urinário, os parâmetros hemodinâmicos, você vai avaliar, né, o status de fluidos e de hemodinâmica desse paciente, né? Pode ser decorrente de microembolização, então se o paciente fizer uma intervenção endovascular, você pode ter liberação de microêmbolos de própria placa de aterosclerose que esse paciente pode apresentar e fazer uma insuficiência renal, né? Pode ser decorrente de rabdomiólise, tá? E aí tem a conduta de alcalinizar a urina. E também, se o paciente fizer também uma intervenção endovascular, você faz uma nefropatia induzida por contraste, né? Muitas vezes é por necrose tubular aguda, e aí você tem um retorno da função renal normal em 5 a 7 dias, normalmente. Tá? Para esse tipo de paciente, você tem que manter uma meta de PAM no mínimo de 65 ml por mercúrio, mas é um mínimo, assim, né? Só para falar que você não está indo muito para baixo. Assim, né? E a melhor estratégia para minimizar tudo isso, minimizar a isquemia do rim, é evitar a hipotensão profunda e prolongada. Então, no intraoperatório, no pós-operatório também, sempre tentar manter uma PAM, uma pressão arterial sistólica ali adequada para a gente saber que tem uma cabeça de pressão nesse rim.
Acho que essa é a última complicação que eu ia mostrar aqui, que é a isquemia mesentérica, tá? Isquemia mesentérica é outra complicação, assim, bem temível, assim, além das outras, né? As outras são absurdas também, mas essa também é ruim. Que a gente tem uma incidência ainda relativamente pequena nas cirurgias eletivas, só que na ruptura ela aumenta muito, né? Que vai de 3% a 30% aí na ruptura, e a gente tem uma mortalidade muito grande quando o paciente se apresenta com esse tipo de complicação, tá? O paciente que se apresenta com isquemia mesentérica, normalmente pode se apresentar com diarreia com sangue. 30% dos pacientes se apresentam com diarreia com sangue. E sinais inespecíficos, assim, que o paciente pode ter no exame abdominal. Uma dor abdominal, uma distensão, febre, oligúria, trombocitopenia e leucocitose. Então, basicamente, paciente com distensão abdominal, com uma dor abdominal aí, que está fazendo diarreia com sangue, nesse tipo de pós-operatório, você tem que pensar em isquemia mesentérica, pelo menos, assim, porque pensar e tentar achar ela, né? Porque se for, a gente vê que a mortalidade é muito grande, a intervenção tem que ser muito rápida, né? Então, se você tiver uma suspeita clínica aí de uma isquemia mesentérica, uma toma de abdômen com contraste e uma retossigmoidoscopia são interessantes ali para você tentar diagnosticar isso, né? Ver se realmente se sustenta essa suspeita clínica. Eu acho que da parte da aneurisma de aorta acabou, era isso que eu queria mostrar, um apanhado meio geral, assim, das complicações do manejo. O manejo lá do protocolo ERAS também vale para cirurgia de carótida, que o Francisco vai falar um pouquinho. Essa parte é menor, falar mais das complicações mesmo da cirurgia de carótida. A gente tem que pensar, como o Thiago já falou no artigo muito, que é uma doença obstrutiva carotídea, então ela é sistêmica, pode ter uma oclusão das artérias de uma forma sistêmica. E a gente tem duas grandes cirurgias, né, que são consagradas. Tem a arterectomia, que é uma cirurgia aberta, e ela tem uma angioplastia com a colocação de stent, tá? Tem algumas contraindicações assim, relativas, para a endarterectomia de radioterapia, cirurgia cervical, do stent pensar numa anatomia ou um conteúdo mais complexo ali da própria anatomia da artéria. A taxa, assim, a gente vai pensar que as duas cirurgias, elas são consagradas no sentido que, avaliando a longo prazo, em até 4 anos, tanto a taxa de AVC, de AEM, de óbito foi semelhante. Se você pega mais o perioperatório, tem algumas semelhanças, diferenças entre elas, mas ao longo de 4 anos eles acharam que foi semelhante. Então, aí a indicação do procedimento não vem cá muito nesse sentido. Mas é importante também ressaltar que 1/3, até 38% das complicações pode ser pós a alta hospitalar. Então, não necessariamente vai ser um paciente internado, que fez a cirurgia de carótida. O que eu acho que é mais importante ressaltar é que da cirurgia de carótida a gente precisa ter uma vigilância neurológica desse paciente. Então, estubar ele, quanto puder, precocemente, para manter um nível de consciência dele para conseguir fazer essa avaliação no exame físico. Então, a principal vai ser aí o AVC mesmo. Pode ter diversas causas desse AVC. Pode ser tanto pela mesquemia do pensamento, não vai chegar sangue ali para o encéfalo. Pode ser por trombose mesmo, ou embólico, ou até mesmo um AVC hemorrágico. Então, a gente pode pensar algumas causas, assim, de uma colateral, às vezes, suficiente. Então, quando faz pensamento, você depende que a colateral vai estar suficiente para irrigar. Se ela não estiver suficiente, pode ter essa isquemia. Imperfeição da própria técnica também cirúrgica, que pode gerar trombo ali e vai embolizar. Tem a trombose precoce, ali da região que foi feita a cirurgia, ela pode aparecer como um déficit neurológico agudo. De repente, teve esse déficit, por isso você tem que ter essa avaliação no nível de consciência. Então, você pode fazer algum exame de imagem ou para constatar, mas, na dúvida, a indicação é reoperar o quanto antes, porque a cirurgia deu errado, né? Basicamente, fechou a região que você quis abrir. A trombose aguda do stent, você pode abordar com uma trombose local, ou você pode converter para a técnica aberta, para tentar reverter essa trombose. Pode ter dissecção também das paredes das artérias, então pode reabordar ou colocar um stent para abrir.
Tem a embolia aérea, assim, que fala que é para evitar, que é um tratamento específico, né, da embolia aérea. Né? Vocês já viram uma imagem de embolia aérea? Não. Depois eu mostro para vocês a imagem de embolia aérea que publicou no New England, no caso de embolia aérea, que está o cérebro inteiro aceso, na verdade, os vasos do cérebro tudo cheio de ar, com uma amiga minha, inclusive lá do Ciro, publicou um caso como esse. E só em relação à questão da trombose aguda de stent, Francisco, lá onde você leu, você falou-se um pouco por que pensar em conversão para endarteré, ou falar em trombose local, porque assim, qual que é a grande, qual que é o só citado, né? E qual é o grande problema aí? Eu estou anotando alguns pontos para a gente discutir depois, mas só para entender aí nesse ponto aí. Se a gente está falando de uma trombose aguda do stent da carótida, se a gente demorou mais do que 1 hora para você diagnosticar essa trombose aguda desse stent aí, a gente está falando que o hemisfério cerebral inteiro isquemiou, certo? Beleza? Então, assim, fazer trombólise local é a mesma coisa que a gente pensa. A trombólise é mais aguda, mais vamos dizer assim, mais impactante do que a anticoagulação, por exemplo. É óbvio, a trombólise vai ser muito mais agressiva. Perdão, a palavra era essa, agressiva. Só que se você já tem metade do cérebro isquemiado, qual é o grande problema de você fazer anticoagulação? A mesma coisa é o pensamento do AVC isquêmico. Uma das principais contraindicações para você fazer anticoagulante no AVC isquêmico? Se você tem um AVC hemisférico. Por quê? Porque pode fazer transformação hemorrágica. Então, assim, a depender do timing que você conseguir diagnosticar essa trombose aguda de stent, você não vai conseguir fazer a trombose local. Entendeu? Então, isso vai depender muito do timing, entendeu? Tem que ser uma coisa assim, se o paciente está ali acordado, você rebaixou, tem um déficit novo, passou um dobro ali, conseguiu identificar rápido, e aí consegue mandar esse paciente para fazer uma trombose local. Ela fala assim, você está na dúvida, você vê o pé. É aberto. Está na dúvida, é aberto e acabou-se. Tem também de complicação assim, né, o espasmo carotídeo, mas tem uma conduta conservador versus o uso de vasodilatador, mas a maior parte em 24 horas acaba revertendo esse espasmo carotídeo. A angioplastia tem maior risco de microembolização, e essas microembolizações têm lesões isquêmicas subclínicas também, que às vezes é só constatado com a própria ressonância. Né? Aqui, essa imagem traz o livro de microembolização que teve durante a passagem do dispositivo endovascular. Pode passar. Então, a gente falou da parte do AVC, agora entrar um pouco no IAM. Tem uma causa de 25% a 50% dos óbitos pós-endarterectomia. Então, endarterectomia é a colocação de stent, na verdade, pela artéria femoral, que é diferente da cirurgia aberta. E pode ter, assim, tem tanto a questão do IAM quanto de eventos hemodinâmicos diversos, né? Como diminuição da PA, da frequência, por mexer na região dos vários receptores. Então, pode ter essa labilidade que é transitória em até 24%, 24 horas. Pode abordar diversas formas, atropina, coloide, drogas vasoativas. E pode ter o oposto, que é a hipertensão, que é mais comum, quem já tem essa pressão arterial descontrolada, que você também pode ser mais agressivo usando anidrofosfiato. Tem uma síndrome que é bem específica, que é a síndrome de hiperperfusão cerebral, que assim, não tem uma etiologia muito bem definida, mas acredita que ela vem da autorregulação, perda dessa autorregulação cerebrovascular, do quanto vai chegar de fluxo sanguíneo. Então, como você vai identificar isso no paciente? Pode ser dando um grande espectro de sintomas, mas vem um déficit neurológico agudo, associado a uma cefaleia intensa e uma pressão arterial muito elevada, grave, né? Então, ele pode variar desde uma cefaleia, que vai evoluir para uma convulsão e chegar até uma hemorragia intracraniana. Então, o manejo vai ser um controle da PA mais rigoroso, você vai tentar diminuir essa PA, com uma média de PA sistólica menor de 140, diastólica de 80, e você vai dar preferência por drogas que não aumentam o fluxo cerebral, para diminuir essa PA, que seria, no caso, a clonidina e beta-bloqueadores. Adotar medidas de controle para hipertensão intracraniana, como o manitol, a própria salina, se chegar nesse ponto,
tratamento de convulsão, se necessário, também. E lá, onde a referência que eu vi, é importante você documentar esse hiperfluxo. E um exame de imagem, mas pode ser diversos, assim. Doppler, principalmente. Doppler, que é mais acessível, né? Mas pode ser ressonância, tômetro também. E assim, como eu falei, é um espectro, pode ser da cefaleia até a forma hemorrágica mesmo, dessa desregulação. A forma hemorrágica é mais catastrófica, né? Que o óbito pode chegar em até 50% e ter uma sequela motora de 30%. Puxa, isso porque 50% morre, sobrou 50%. Os 50% ele sobreviveu, 30% não tem sequela. Só uma coisinha em relação à questão das drogas, assim, é sempre importante pensar nisso. Drogas que não aumentam o fluxo cerebral, só que aí a gente vai falar principalmente de drogas que a gente pode titular, tá? Então, assim, quando beta-bloqueador, a gente vai ficar fazendo aí beta-bloqueador, a clonidina, que normalmente é clonidina, você tem clonidina endovenosa, que a gente não usa muito aqui no Brasil. Mas o ideal aí é você usar esmolol, entendeu? Porque são drogas que você pode titular rápido, entendeu? Porque também você não quer que essa pressão caia muito, certo? Sim. Então, você veja que você tem um limiar de pressão, você quer uma sistólica abaixo de 140, só que você não quer essa sistólica também abaixo de 120, 130. Você quer manter um limiar muito estreito. Então, por isso, sempre é importante a gente usar droga que a gente possa titular muito rápido. Baixou a dose, ela já aumenta a pressão um pouquinho, aumentou um pouquinho, que é aquela coisa que a gente chama na UTI, de a gente pilotar com mais fineza a pressão do doente. Se a gente der remédio interal aí, a gente não vai conseguir controlar isso. A ressecção de felcromoção que o Unicef eles usaram esmolol. É isso aí. Felcromo é pau, meu velho. Felcromo mexia com felcromo. Não, era difícil pós-operatório. A anestesia de lá estava suando, né? Só a exposição. Imagina. E tem, assim, a parte de sangramento, hematoma, mas aí não pensando na encefálico mesmo, é mais por abordagem da região cervical. Pode ter ali um hematoma isso, poder ter que fazer uma restauração cirúrgica. E na angioplastia, a região onde foi funcionado também, principalmente a artéria inguinal, então pode ter hemorragia para reto peritônio, necessidade de transfusão, ou trombose ali da região onde foi passada a tétano. Certo? É isso. Muito bem. Obrigado, queridos. Agora vamos para as perguntas da plateia. Plateia aqui, plateia online. Temos aí um assistente nosso, Gerson, tem o Lincoln também aí online. E tem, deixa eu só... Vocês estão me ouvindo aí? Está fazendo um eco pouco. Então, dúvidas de vocês, quem tiver dúvidas aqui, eu tenho alguns pontinhos depois para comentar. Ou quem tiver aí pode mandar no chat, tá? Ou abrir o microfone também, sem problema. Lincoln, parabéns pela aula. Muito bem. E aí, galera? Alguma dúvida, questão? Não? Gerson, alguma pergunta aí? Eu posso ir para os pontinhos aqui. Bom, até o momento, então... Nada. Então, eu vou ter que tirar o microfone, que eu achei que ele lá está pegando. Gerson? Alguma pergunta aí, Gerson? Parabéns pelo assunto aí, interessante. A gente vê que estamos tendo muito caso assim, né, pós-operatório, desse tipo. E eu queria perguntar se vale a pena, nesse tipo de paciente, já de cara monitorizar a PIA. Gerson, a gente não ouviu muito bem. Deixa eu tentar aumentar o áudio. Faz de novo. Tá, vou repetir, então. Se nesse tipo de paciente, no pós-operatório de cirurgia de aneurisma da aorta abdominal, né? Certo. Se vale a pena de cara, nesse tipo de paciente, monitorizar a pressão intra-abdominal. Se vale a pena monitorizar a PIA em todo paciente? Boa pergunta. Excelente. E aí? Vou tirar o meu áudio daqui, porque senão vai ficar dando... Não, tira daqui. E aí? Então, em relação à monitorização da PIA, eu acabei não encontrando assim, alguma citação em relação a isso. Tá? Mas acredito que sim, dependendo do tamanho. Eu acho que é feito por anestesista. Né? Anestesista acho que é só a sala de recuperação que existe. Tá? E vaza, né? Mas as primeiras 24 ele está na RPA, não, papai. Não engano.
Eu acho que sim, principalmente cirurgias longas, cirurgias complicadas, Talvez vale a pena. Então, assim, é uma boa pergunta, Gerson, gostei muito. Está até dentro de algumas coisas dos pontinhos que eu trouxe aqui com vocês. Assim, a gente tem um volume grande de cirurgia vascular lá na UTI, vocês sabem disso. Se vocês dois estão no DN agora, mas vocês que estão lá no E já viram que a gente tem já alguns pacientes, alguns que cronificaram por determinadas coisas, outros que às vezes aparecem e já vão rápido. A gente, cirurgia de carótida, normalmente, é um pós-operatório que acaba sendo muito mais liso lá na UTI para a gente. Cirurgia de aorta abdominal é que o bicho pega, né? Principalmente quando a gente está falando de cirurgias abertas, né? Ou de cirurgia de aneurisma roto, como foi o caso desse paciente nosso que está lá na UTI. Então, só pegando alguns pontos em relação a esse processo. Sobre o manejo de dor multimodal, anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele pode ser usado, mas a gente tem que ter muito cuidado com o anti-inflamatório, principalmente porque não só por uma opção renal, mas por outro fator, qual é? Disfunção plaquetária. Na verdade, porque os inibidores não seletivos da COX, eles vão chegar lá e vão inibir qualquer parte de plaqueta da gente. Então, se a gente tem um paciente aí com risco aumentado de ter algum tipo de sangramento, sempre eu gosto de tentar evitar, na verdade, o inflamatório. No meu paciente, pelo menos nas primeiras 24, 48 horas no pós-operatório de cirurgia de aorta abdominal, de aneurisma de aorta. Quando é endarteré, normalmente não. Quando é endarteré, eu acho que dá para usar, entendeu? Se a gente for pensar nos grandes complicadores, que é você... Qual é o grande problema quando você coloca um stent em qualquer vaso? Trombosado. Por quê? Por conta de? Turbilhonamento, mas por quê? Quem que vai causar? Quem que vai disparar uma cascata de turbilhonamento ali? Oi? A agregação plaquetária vai, mas por quê? Porque você tem um corpo estranho ali. Você não tem endotélio revestindo aquilo ali, né? Não é por isso que a gente faz dupla antiagregação plaquetária, por exemplo, por 1 ano depois que os pacientes colocam stent, mesmo sem stent farmacológico. Por quê? Porque até se reconstruir o epitélio ali em cima, o endotélio, na verdade, ali em cima, e o sangue consegue passar para o seu fluxo laminar normal. Então, até lá, você tem um risco maior. Então, assim, se você dá, endarteré, eu vou fazer, o paciente já tem que tomar aspirina, boa parte das vezes. Se você coloca um AINE, até ajuda um pouco a bloquear um pouco mais de plaqueta ali na história. Então, assim, para endarteré, dá para você usar com um pouco mais de tranquilidade, obviamente, eu venho na opção renal. Agora, dependendo do tamanho do aneurisma, assim, mesmo assim, se a cirurgia foi difícil, às vezes é bom evitar, tá? Em relação à meta de volume, que você colocou ali, a meta do Eras abaixo de 1,5 litro. Como eu falei na aula do fluido na aula passada, eu não gosto muito dessa coisa gravada, né? Assim, eu acho que a gente tem que simplificar que a meta é o volume. Só para não pensar assim, que é bom dizer assim, a meta é 1,5 litro, o cara tá uma uva passa, entendeu? Por quê? Porque assim, se você está pensando na cirurgia, não é da artéria, se você pensar na cirurgia aberta do órgão, por exemplo, o que vai acontecer durante a cirurgia? Vocês vão ver isso muito mais que a gente na UTI. Mas vocês que vão fazer a cirurgia, cara, as alças do paciente ficam em contato com a roupa do cirurgião o tempo todo. Então, o cirurgião sai encharcado, velho, dessas cirurgias, entendeu? E olha o que acontece? O paciente perde muito líquido ali no contato das alças intestinais com a roupa do paciente, do cirurgião. O que vai acontecer depois? Aquilo ali tudo vai inchar. E o que vai acontecer? Aquela coisa lá que eu falei para vocês de glicocálix, né? A albumina vai para onde? Vai para o extravascular, vai ficar no intravascular. A albumina vai para o extra. A albumina indo para o extra vai atrair quem para o extravascular? Quando entra? Líquido. Entendeu? Então, na hora que você fecha aquela barriga daquele paciente ali, aquela pressão, aquele intestino, você vai dilatar de líquido, do extra no extra, não dentro do intravascular. Isso é por um lado é esse. E por outro, você perdeu muita proteína do intravascular. Então, se você perdeu muita proteína no intravascular, o que vai acontecer? Você pode depletar muito volume no intravascular. Então, às vezes, a restrição volêmica desses doentes é um grande desafio. Desses pacientes no pós-operatório de cirurgia vascular de grande porte. Entendeu? Como são cirurgias de abdômen. Então, sempre a meta é euvolemia. Então, assim, ó, a gente não tem ainda, isso até um desenho, que a gente conversando aqui lá com o chefe, a gente quer bolar um observacional da nossa casuística aqui, que é a gente guiar essa estratégia de reposição volêmica por ultrassom, por eco, por esse tipo de coisa, que a gente não tem ainda um estudo, a gente teve algumas tentativas de estudo, de tentar fazer
ressuscitação volêmica no perioperatório, guiado por isso daí, mas usaram parâmetros muito ruins. Usaram o VH, a variação da cava, que é um dos piores, que tem a área sobre a curva pior. A gente deveria usar o VTI, a gente poderia usar o protocolo FOS do Liechtenstein, que é o de pulmão associado. Então, assim, a gente ainda tem estudos a desenvolver em relação a isso. Mas o que eu queria deixar claro é, pense na euvolêmica. A gente quer manter o paciente euvolêmico, a gente não quer deixar esse paciente nunca hipervolêmico, também não hipovolêmico. A outra coisa é a questão do início da dieta. A depender da cirurgia, e principalmente se for uma cirurgia aberta, o início da sua dieta ele vai ser um início mais retardado do que aquele do protocolo ERA. Eu acho que é bem interessante ele colocar isso aí como uma diretriz geral. Só que nem sempre a gente vai conseguir seguir daquela forma. Principalmente se a gente disser assim, olha, esse paciente teve muita manipulação de álcool, demorou muito a cirurgia, esse é um paciente que vai ter o ilho mais prolongado, certo? Ilho também foi uma coisa que não entrou na sua apresentação. Entrou a isquemia mesentérica, importantíssimo, mas o ilho acabou não entrando muito. O ilho é uma complicação muito comum. Ela não é uma das mais severas e tal, mas das complicações, ela é uma das mais comuns, entendeu? Então, quem é um doente que a gente pega do pós-operatório da cirurgia de grande vascular, que não tem um ilhozinho, quase todos têm. Das cirurgias abertas, praticamente todos. Na endovascular, um pouco menos. Então, assim, um pouco não, bem, bastante menos. Só que, de uma forma geral, o ilho, a gente vai produzir ele como? Sempre pensar, 2 dias, 3 dias no máximo de ilho fisiológico, beleza, tranquilo. Mesmo assim, a gente tenta ainda dar uma dietinha para esse paciente ali, principalmente dieta integral, mascar um chicletezinho, tal, que isso aí vai ajudar um pouquinho. Passou de 3 dias, o ilho é patológico, certo? E aí, assim, a gente vai pensar no ilho patológico também na cirurgia vascular. Quando você está diante, você pode estar possível, se você estiver diante de um ilho patológico, você pode estar diante de uma isquemia da mesentérica. Principalmente lembrando a irrigação da mesentérica inferior. Então, eu trouxe até uma imagem, guardei para vocês aqui, ó. Deixa eu só tirar o compartilhamento da tua tela. Vou colocar o da minha aqui. Deixa eu ver se saiu aí. Quer que... Saiu daí? Não. Beleza, saiu. Agora está o compartilhamento da minha aqui. Ó. Olha aí uma endoprótese de aorta aí, como é que é feita. Vocês estão vendo esses raminhos aí, ali embaixo, antes da emergência das ilhetas. Vocês estão vendo ali o raminho da mesentérica inferior? Uhum. Essa mesentérica inferior é que vai ligar boa parte do nosso intestino grosso, certo? Então, assim, quando a gente tem, e quando a gente coloca isso, muitas vezes a pressão que esse paciente vai ter com um enxerto novo, assim, antes você tinha uma determinada pressão passando para aquela artéria, e depois você perde pressão. Então, se você, em algum momento, se o paciente ficou levemente hipotenso, se o paciente não teve um manejo hemodinâmico adequado ao longo do perioperatório, a pressão já vai ser menor pela prótese, certo? Pela pressão de sangue, pressão sanguínea. E aí você vai ter ou isquemia ou transitória ou isquemia mesmo documentada por conta da perda de pressão que você tem para a mesentérica inferior. Você pode ter a mesentérica superior, mas para a mesentérica inferior é mais comum até. Então, o que acontece? Você falou da retossigmoidoscopia. A gente teve um caso aqui, por exemplo, de um paciente pós-operatório de cirurgia de aneurisma infrarrenal, que o cara foi no ilho, né, prolongado, aí a cirurgia, isso aí é normal, era esperável, muita manipulação e tal. Beleza, só que não melhorava. Aí quais foram os principais parâmetros para a gente que começaram a chamar a atenção que ele podia estar isquemiando ali? Base excess lactate, certo? Que são os parâmetros perfusionais, assim, com um pouco mais de sensibilidade. Base excess lactate começou a aumentar, eu insisti, tem alguma coisa aqui. Aí, que o cirurgião vascular, desse era um paciente de plano, daqui, então tinha um assistente muito em cima da vascular, e aí a geral, com essa enrolada, a gente conseguiu uma retossigmoidoscopia. Também foi uma dificuldade para fazer a retossigmoidose lá em cima, porque o povo, mas o paciente não está com o colo limpo, precisa que meu amigo, isso é urgência. Se tiver um cocô ali, não importa, o que a gente quer saber é a cor da mucosa. E aí, na hora que a gente passou a câmera, estava toda azulada a mucosa do recto do paciente. O paciente foi, abriu, para poder corrigir a rapidez que era o abdômen agudo vascular. Então, assim, a gente tem um risco de complicação muito grande para o abdômen agudo vascular, que é sempre importante estar em mente para a gente. Se você vai pensar que o ilho pode ser uma microtrombose, uma falha de enxerto, qualquer coisa, pense sempre nos parâmetros de perfusão. Lactato, base excess. E, óbvio, você vai pensar no gap de CO2 também, que vai lhe ajudar da forma geral
para o manejo de volume. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida, galera? Alguma questão em relação a isso? Não? Eu acho que é isso. A ideia era essa. Eu acho que foi bem bom o seminário. Deu para a gente dar um panorama geral aí. A gente tem uma quantidade de casos interessante desses pacientes. A gente tem complicações que a gente já passou por várias, então a gente conhece de pegar na mão, né, de conhecer essas complicações. E eu acho que essa é uma importante assim, para a gente, para vocês que vão passar aí, porque o pré-operatório desses doentes muitas vezes tem complicações catastróficas na RPA. Então, assim, às vezes o trombose intrastente, tá, essas coisas podem acontecer na RPA, na mão de vocês, anestesistas. Eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente. Beleza? Fechou? Aí de casa, alguém com dúvida? Não? Então, dê o like no canal, bota seu joinha e até a próxima. Valeu, Valeu, obrigado. Obrigado.